Recentemente, o Copom elevou a taxa Selic, que estava na sua mínima histórica em apenas 2%, para 2,75%, ou seja, foram 0,75% de elevação em apenas uma única reunião. Mas afinal, por que isso é importante para a economia brasileira e quais as consequências dessa elevação na taxa Selic? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, então fica comigo até o final. Opa, meu nome é Francisco, eu sou criador do Portal da Riqueza, o canal que tem como objetivo dar mais liberdade às pessoas através da educação financeira. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para tu deixar um like aí embaixo e se inscrever no canal caso tu ainda não seja inscrito, porque assim tu me ajuda a fazer esse conteúdo chegar para mais pessoas e tu também passa a ser notificado todas as vezes que saírem vídeos novos aqui no canal. A taxa Selic estava em apenas 2%, mais ou menos desde agosto de 2020, e agora em março de 2021 o Copom elevou 75 pontos base, ou 0,75%, a taxa Selic em uma única reunião, deixando ela em 2,75%. Ou seja, foram mais ou menos uns 7 meses em que a taxa Selic aqui no Brasil ficou em 2%. Mas qual que foi a intenção do Banco Central em ter deixado essa taxa Selic em apenas 2% por tanto tempo assim? Eu já fiz um vídeo aqui no canal bem completo explicando qual que é a situação econômica do Brasil, quais os problemas que essa taxa em 2% estava causando. Então, se tu quiser entender isso de uma forma bem simples, eu vou deixar o link para esse vídeo aqui em cima nos cards. Mas, de uma forma bem resumida, por conta da pandemia, ocorreu um choque na renda das pessoas, né? Porque, infelizmente, muitas perderam o emprego e daí perderam sua renda e, consequentemente, isso afeta o consumo. Então, para estimular o consumo, o governo fez basicamente duas coisas. Primeiro, o auxílio emergencial, né, para colocar dinheiro na mão das pessoas, e também baixou a taxa Selic para estimular o consumo e tentar manter a economia aquecida. Só que como o Brasil é um país emergente e que tem problemas fiscais bem graves, essa taxa Selic tão baixa acabou ocasionando outros problemas. Vários países ao redor do mundo fizeram isso de baixar a taxa Selic, a taxa Selic deles, no caso, que é a taxa de juros deles, cada país tem o seu nome. Eles fizeram isso também, mas não são países emergentes como o Brasil. Então, deixando a taxa Selic tão baixa causou outros problemas, sendo dois deles os principais. Primeiro, a questão do dólar, que subiu muito desde o início de 2020 para cá. Por que isso acontece? Porque a taxa Selic é a taxa que remunera os títulos públicos brasileiros. Claro que ela faz muito mais do que isso, né? Ela interfere em diversos outros investimentos, em diversas outras partes da economia. Mas uma das funções dela é determinar quanto que o Brasil está pagando para quem deixa o dinheiro emprestado aqui. Então, com isso, com essa redução para apenas 2% da taxa Selic, praticamente todos os gringos que tinham dinheiro aqui no Brasil pararam para pensar o seguinte: olha só, o Brasil é um país emergente extremamente endividado. A dívida do Brasil já está em quase 100% do PIB, ou seja, já é muito arriscado eu deixar o meu dinheiro aqui. Além disso, agora eles baixaram a remuneração que eu tenho ao deixar o meu dinheiro aqui para apenas 2% ao ano. Então, por que eu vou manter o meu dinheiro aqui, sendo que eu posso colocar ele, por exemplo, no México, que também é um país emergente, mas que está com uma situação fiscal muito controlada, ou seja, o endividamento deles está muito controlado, e além disso, a taxa Selic deles, a taxa de juros deles, está em 4,5% ao ano. Ou seja, lá eu vou ter menos risco e mais retorno. Por que eu não vou deixar o meu dinheiro lá ao invés de deixar no Brasil, por exemplo? Então, pensando assim, praticamente todos os gringos, né, a boa parte, tiraram seu dinheiro daqui do Brasil. Ou seja, teve muito capital estrangeiro saindo do Brasil desde o início de 2020 para cá. E isso faz com que o dólar suba em relação ao real. Aliás, eu já fiz um vídeo aqui no canal também explicando por que o real foi uma das piores moedas de 2020. Eu vou deixar o link para esse vídeo aqui em cima nos cards. E com o dólar tão alto, também acaba causando outro problema muito grave que nós já estamos notando aqui, que é a inflação subindo muito. Como boa parte dos insumos para a produção de alimentos e de diversos outros produtos que nós consumimos aqui no Brasil são dolarizados,
o preço desses produtos finais, desses alimentos e diversas outras coisas acaba subindo também. É claro que não é apenas o dólar alto que faz com que os produtos subam, que causa inflação aqui. Também tem a questão de oferta e demanda, que teve um choque na oferta, várias outras coisas assim, mas o dólar alto é sim um dos motivos muito grandes para que essa inflação esteja subindo muito. Então, até mesmo a meta de inflação do Banco Central para o ano de 2021 é de 3,75%. E nos últimos 12 meses, a inflação medida pelo indicador IPCA já está em 5,20%, ou seja, bem acima da meta estipulada para esse ano. Por isso que essa retomada da elevação, do ciclo de elevação da taxa Selic, é visando principalmente conter esses dois fatores aqui, diminuir a pressão sobre o dólar, que está muito alto, e também tentar controlar essa inflação que está subindo muito. Como assim retomada do ciclo de elevação da Selic, Francisco? Sim, porque o Banco Central não vai subir apenas até 2,75%. Na verdade, eles aumentaram para 2,75% nessa última reunião e já deixaram indicado que na próxima reunião devem aumentar mais 0,75%. E segundo o último boletim Focus, que é uma pesquisa sobre quanto que deve ficar a taxa Selic e outros indicadores até o final do ano, estima-se já que ela deve finalizar o ano de 2021 em 5% ao ano. Claro, isso é uma pesquisa, né? Sempre vai mudando as coisas até lá. Mas tá, beleza, então, o Banco Central vai voltar a subir a taxa Selic. Já sabemos qual que é o lado positivo disso, né? É para tentar controlar o dólar, para tentar controlar a inflação que está subindo. Mas qual o lado negativo disso? Porque tudo tem o ônus e tem o bônus, né? Qual que é o lado negativo? O principal lado ruim de subir a taxa Selic é que, como a taxa Selic é o que remunera os títulos públicos, ou seja, que remunera quem deixa o dinheiro emprestado com o governo brasileiro, significa que nós vamos pagar mais caro, nós, o governo brasileiro, e consequentemente nós, vamos pagar mais caro para quem quer deixar o dinheiro aqui emprestado. E, automaticamente, também deixa mais caro toda a dívida que nós já temos emprestado. Então, isso é um ponto ruim. Mas também, por outro lado, na medida que o Banco Central for aumentando a taxa Selic, deve facilitar o Tesouro Nacional a captar mais dívida, porque no ano passado e até o momento o Brasil estava com dificuldade para captar mais dinheiro emprestado, né? Por conta de toda essa questão de risco Brasil, risco fiscal e taxa Selic muito baixa, ninguém queria emprestar para o Brasil. Agora, com pelo menos subindo a taxa Selic, volta a ficar mais atrativo para os gringos, né, para as pessoas deixarem o dinheiro emprestado aqui. Então isso deve, por outro lado, também facilitar essa captação de dinheiro. Enfim, era isso que eu tinha para passar nesse vídeo. Espero que tenha ficado claro tudo que eu expliquei aqui. Qualquer dúvida pode deixar aí embaixo nos comentários e aproveita para deixar aí também sugestões de outros vídeos que tu gostaria que eu trouxesse aqui no canal. Hoje eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.